Bom dia. Olhe para o irmão que está só de dia para ele, está tudo bem com você? E a paz do Senhor, a graça do Senhor esteja enchendo a sua vida, o seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar para que Deus venha falar ao nosso coração nessa manhã. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para juntos sermos ministrados pela Tua Palavra. Venha permear os nossos corações um pouquinho mais essa manhã, a fim de sairmos daqui um pouco melhor, que algumas coisas venham a ser tocado no profundo da nossa alma, de uma forma tão tremenda que haja uma libertação. Em nome de Jesus, porque às vezes lá no profundo da nossa alma existem coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser curadas, arrancadas, para que haja só espaço para o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos e repreendemos qualquer desconforto físico que possa haver agora sobre essas vidas que estão aqui. Que elas sejam livres agora para ouvir a Tua Palavra em nome de Jesus Cristo. Para a glória do Teu nome. Nós oramos e todos digam graças a Deus. Repita assim comigo. O melhor de Deus. Ou melhor, diga assim, ó, o novo de Deus é sempre melhor. Cutuca o seu irmão e diga para ele assim, olha, o novo de Deus é sempre o melhor. Quando a gente fala isso, a dificuldade, o problema é atingir ou chegar até esse novo que Deus tem. Porque quando nós falamos, você pode ver que tudo que nós falamos é fácil. É fácil pronunciar, é fácil falar. Principalmente na vida de outras pessoas. E quando elas estão vivendo um momento difícil na vida, você chega para ela e fala, fica tranquila, o melhor de Deus ainda está por vir. Não tem um hino que a gente canta assim, que o melhor de Deus ainda está por vir? E é até gostoso, você se sente até emocionado em falar essas coisas, né? Não é nem questão de unção, é questão de uma emoção. Olha, fica tranquilo que o melhor de Deus está chegando na sua vida, o melhor de Deus vai vir, o novo de Deus está para chegar na sua vida. Só que a pessoa que está recebendo essa palavra, ela não está muito confiante. Ela está vivendo um estado de desconforto, ela está vivendo um estado de desconfiança, vamos dizer assim, de incredulidade, ela está com falta de fé, porque já há algum tempo, se não dizer alguns anos atrás, algum tempo atrás, aconteceu algo na vida dela que ela vem arrastando isso por anos, e agora ela chega num ambiente como esse, ou chega na vida de alguém, e esse alguém diz para ela que um novo de Deus vai vir na vida dela, o melhor de Deus está chegando na vida dela. E é gostoso falar isso. Mas o que fazer para que essas pessoas creiam que isso é real? E a palavra do Senhor nos fala de um novo de Deus, que o melhor de Deus está por vir. E esse melhor de Deus que está por vir não é nessa terra. Porque nós somos crentes só nas coisas temporais. E não vou dizer que Deus também não tem coisas boas e melhores para nos oferecer nessa vida. E repito, eu sempre gosto de repetir isso, porque às vezes nós temos dificuldade em guardar. A Bíblia diz que nós vamos ter 100 vezes mais nessa vida com tribulações. com lutas, com dificuldades.
Mas mesmo assim, por mais que você tenha uma vida de sucesso, por mais que você tenha uma vida próspera, por mais que você seja feliz, ainda não é o melhor de Deus. O que é o melhor que Deus tem para a vida da sua igreja, para a vida do seu povo, ainda virá. Que é o que nós tanto aguardamos e desejamos, que é o reino dele estabelecido nessa terra. E é onde a igreja vai experimentar o novo de Deus, o melhor de Deus nessa vida. É isso que a palavra do Senhor ensina. E é isso que Jesus vem ensinar. A nós não se apegarmos muito a essas coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo traz decepções, traz tristeza, traz mágoa, traz ressentimento, traz coisas ruins. E quando isso acontece, até nós chegarmos no estágio de confiança em crer que Jesus pode arrancar e quebrar tudo isso da nossa vida, é outra história. Você reparou que às vezes as pessoas passam mais tempo na vida sofrendo do que receber aquilo que Jesus tem para a vida delas? E quando chega o estágio de Jesus anunciar no coração dela, ainda tem um processo, leva um tempo, até que ela acredita, até que Deus faça algo. Quando Deus prometeu a libertação do povo de Israel lá do Egito, demorou um tempo, irmãos. Não foi em 10 dias que aquelas coisas aconteceram, foram 10 pragas, mas a gente lê na Bíblia como se fosse 10 dias em seguida. Mas quando Deus fez uma promessa para o povo, foi tudo tranquilo, foi tudo maravilha, foi tudo beleza? Não. Levou um tempo, teve um processo para Deus trabalhar no coração de Faraó. E por causa da teimosia dele, Deus falou assim: olha, eu vou mandar tudo isso. Veio as pragas da rã, passou um tempo, de repente aquelas pragas estavam ali invadindo o Egito, o reinado de Faraó, e um belo dia ele disse: eu vou ter que deixar o povo sair mesmo. Para que essas pragas acabem, eu tenho que deixar o povo sair. E ele disse que deixou, mas de repente Deus vai lá, que Deus muda o coração dele. Repita assim comigo: a minha vida pertence a Deus, e Ele faz dela o que Ele bem entender. A minha pergunta é: você acredita que a sua vida é dele? Você jamais vai orar e sentir o desejo de orar se não é Ele que coloca. A Bíblia diz que nós não temos capacidade de amar ninguém e nós não temos capacidade de ter fé. A fé que você tem é Ele que coloca. Vocês tendes a fé de Deus, diz a Bíblia. Nós não tínhamos capacidade nem de chegar a Ele. Olha, eu encontrei Jesus na minha vida. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós não encontramos Jesus. A Bíblia diz que é Ele que nos encontrou primeiro. O homem não tem capacidade de encontrar Deus, irmãos. O homem não tem esse pensamento. De repente, estou aqui, eu vou em busca de Jesus, vou à procura de Jesus. Não, a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro e Ele nos encontrou primeiro. Foi Ele que veio atrás de nós, não fomos nós que fomos atrás dele, foi Ele que veio. Foi Deus que fez. Aliás, a Bíblia diz, não tem texto nenhum na Bíblia que diz que Jesus amou você. Não tem texto nenhum na Bíblia dizendo que Jesus amou o povo. Não, a Bíblia diz que Deus amou, a Bíblia diz que Deus deu, que Deus fez, que Deus foi generoso. Foi Deus que fez tudo. Deus deu filho, deu tudo. Não tem um versículo na Bíblia que diz assim, Jesus diz assim: eu amo vocês. Teve um dado momento que ele ficou
até meio esquisito, dizendo assim: Senhor, passa de mim esse cálice. Ele queria dar o fora dali. Mas ele diz assim: contudo, seja feita a sua vontade e não a minha, pois para isso eu vim. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus aprendeu a obedecer a Deus, o Pai, pelo sofrimento que passou. Você reparou que o crente só obedece a Deus quando ele sofre? Um filho só passa a obedecer o pai quando ele entra em castigo. Apesar que hoje não pode dar mais castigo para os filhos, né? Senão o conselho tutelar vem e bota o pai e a mãe na cadeia. O ser humano parece que foi projetado para viver um processo de desobediência, e isso lhe causa muito sofrimento. Mas é Deus o negócio. Pastor doido, não leu nenhum versículo ainda. Lê. Então, parece que aquele que está passando por um processo, um momento difícil, ele nunca parece que está preparado para ouvir a respeito do novo de Deus, do melhor de Deus na vida dele. Vou repetir: por mais que nós vivemos o melhor nessa vida, nunca será ainda o melhor de Deus. Lembra quando Jesus disse assim que bem-aventurados os pobres de espírito? Quando você lê isso na Bíblia, o que você entende? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, por mais que você tenha dele, por mais que você é cheio do Espírito Santo, você sempre será pobre, você sempre será necessitado. Eu sempre serei necessitado do Espírito dele e da presença dele o tempo todo. Então o crente nunca vai se achar que ele tem demais. Nós sempre seremos pobres de espírito. Por mais que eu tenha de Deus, eu ainda vou ter necessidade de mais e de mais e de mais dele. Às vezes as pessoas leem isso na Bíblia e acham que ser pobre de espírito é viver uma vida medíocre. Mas é sentir a necessidade. Por mais que eu tenha dele, eu sempre vou sentir necessidade de ter mais e mais dele. Isaías 43, versículo 18 e 19. Olha o que ele vai dizer, ó: não vos lembreis das coisas o quê? Olha como que é forte isso, irmãos. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Vai. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, rios em lugares secos. Olha o que Deus fala: não considereis as coisas passadas. Você reparou que nós temos um hábito de dizer assim: olha, antigamente as coisas eram melhor, no passado as coisas eram melhor. Se eu for lembrar aqui das memórias que eu tenho do passado, eu ia dizer como era quando eu era criança. Eu ia dizer: nossa, lá onde eu morava, parece que as coisas eram mais gostosas, era melhor, era pobre, e a gente ia: oh, mas como aquele tempo era gostoso, era melhor. Não, não era. A gente
nós temos dificuldades em compreender o novo de Deus na nossa vida. E por isso que as pessoas, elas andam sofrendo. Porque, irmãos, existem momentos em que olhar para trás vai doer. Então a Bíblia nunca ensina você a olhar para trás. Jesus nunca ensinou a gente a olhar para trás. Alguns detalhes da nossa vida foi até bom, entre aspas, mas a maior parte dela nos traz lembranças doloridas. E essas lembranças doloridas nos impedem de nos aproximar mais, impede a pessoa de crescer mais no conhecimento das coisas do Senhor para a vida dela. Por isso que ele está dizendo: não considere as coisas antigas, não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as coisas antigas. Claro que se nós formos entrar aqui no estudo teológico, nós podemos dizer que Deus está falando dos mandamentos, das leis antigas. Se nós formos considerar essas coisas do passado, ninguém é salvo. Todo mundo perde a salvação, porque ninguém é salvo por causa das leis. A lei foi tão terrível que ela revelou o nosso pecado. Mas nem só por isso ela é ruim, porque ela revelou o pecado. Mas nós vivemos hoje mais debaixo da lei, porque hoje o Espírito de vida, nós vamos ver aqui que o Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou. Não estaríamos perdidos para sempre. Tem gente aqui ainda, meu Deus do céu. Então, nós não podemos, as coisas que ficaram para trás, não podemos olhar, porque dói. Às vezes feridas, traumas, decepções, está lá. Muitas vezes não tem as coisas bem resolvidas. Coisas que não foram resolvidas durante a caminhada, coisas que não foram resolvidas no caminho, está lá. E aí Jesus está dizendo assim: olha, se você precisa, vem a mim, eu estou aqui. Eu estou te chamando, eu te encontrei, eu estou aqui, vem a mim, vinde a mim, vem vocês que estão cansados, vem vocês que estão sobrecarregados, olha, vem vocês que estão cheios de feridas, vem vocês que estão cheios de traumas, vem vocês que estão cheios de frustrações e decepções na vida, vem até mim, que vocês vão alcançar alívio para a alma de vocês. Ele está falando isso. Mateus 11 fala isso. E tem mais. Quando eu tirar esse peso da vida de vocês, eu vou colocar um leve sobre vocês. Detalhe, e aí vocês vão passar a aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a vida de vocês, vão encontrar descanso para a alma de vocês. É isso que Jesus falou, irmão. Por mais que nós estamos vivendo uma época aí onde o que está acontecendo parece que é como que se parece a Bíblia fosse desaparecer, como se a palavra de Deus fosse desaparecer. E se um dia a Bíblia desaparecer, o livro desaparecer, por isso que a Bíblia diz que você tem que escrever a palavra do Senhor na tábua do seu coração. Pode tirar a Bíblia de circulação, mas o seu coração, lá do seu interior, lá no homem ressuscitado, lá no espírito do homem ressuscitado, não vão tirar. Não vão tirar. E muitas coisas estão por vir. Uma coisa, irmãos, presta atenção. Se nós não estivermos orientados na palavra de Deus em todo sentido, principalmente se as pessoas estiverem cheias de traumas, de feridas, decepções na vida, essas pessoas vão ser alvo muito fácil. Porque dentro das igrejas tem pessoas assim. Elas estão na igreja, mas elas cantam, elas louvam, elas choram. Mas quando chega em casa, vai viver o seu dia a dia, está cheio de feridas. Não
conseguem honrar os seus compromissos. Sabe uma nova onda que está vindo aí agora? Estão dizendo que o Papa disse que Jesus é o único Senhor e Salvador. E ele falou isso mesmo. Você sabe por quê? E tem muitos crentes dizendo assim: oh, é Jesus na causa. Olha o que Deus está fazendo. Oh, irmãos, abre os olhos. Sabe o que vai acontecer no futuro? A IA vai projetar a volta de Jesus no céu e muita gente vai acreditar. Olha a Bíblia, igreja. Por isso que ele está falando essas coisas. E aí quando o anticristo se manifestar, as pessoas vão dizer: é o Cristo. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. E quando Ele se manifestar, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, diz Efésios. Se você soubesse o que a IA é capaz de fazer, eu vou usar a IA para colocar aqui dentro. Eu vou fazer uma projeção, um ato profético da igreja lotada. Aleluia. Poderia usar como um ato profético, né? Mas as pessoas que sofrem, elas vão ser um alvo fácil para isso. Talvez quando isso aconteça, eu não estarei mais aqui na terra. Andaram sonhando que eu estava morrendo? Fala para minha esposa: seu marido morreu e você está tranquila? Ai, Jesus. Ainda Deus falava para a pessoa assim: mas Deus, por que ele morreu? Fica tranquilo, não morreu, ele está dormindo. Olha que bênção. Talvez eu morra mesmo, não sei. Aí você está livre, meu bem. A gente brinca, mas pode acontecer. Vamos fazer o quê? Nós um dia temos que ir para a glória. Temos ou não temos? Temos ou não temos? Tem crente que fala assim: Jesus, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória. Aí o profeta chega e fala assim: irmão, Deus te deu só um mês de vida. Aí ele fala: ah, Deus, agora não, né? Oh, Senhor, tem tanta coisa para viver. Aí Deus fala: o que você vai viver? Tem gente aqui ainda, meu Deus do céu? Tem gente que tem muita coisa para ser resolvido ainda. Que é uma coisa, quer ver um dos problemas sérios que existe na igreja? Nunca existiu um povo na face da terra tão terrível como a igreja, no sentido do quê? De olhar para a vida dos outros e julgar as pessoas. Pensa numa igreja que julga, é a igreja de Cristo. Julga a conduta das pessoas, a vida das pessoas, de como elas são, de como elas agem, mas elas não conseguem julgar elas mesmas. E lá em 1 Coríntios a Bíblia diz assim: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. A Bíblia diz que vamos ser julgados por Jesus. Crente sendo julgado por Jesus. Por que nós temos que passar por um julgamento de Jesus, mesmo sendo salvo? Os crentes não pensam nessas coisas, irmãos.
Então precisa algumas coisas ser resolvidas no meio do caminho. Então o que acontece, irmãos? Se a pessoa viver preso ao que passou, é como tentar dirigir, é como tentar conduzir um carro olhando só no retrovisor. É difícil, não é? Caminhoneiro que diga quando vai manobrar um carro, quando dá ré no retrovisor, é complicado. Imagine dirigir um carro para frente olhando no retrovisor. O que você olha? O que você vê? A frente ou atrás? Você só fica olhando para trás. E o que vai acontecer na frente? É fatal uma colisão. Porque a gente só fica olhando para trás. E às vezes nós perdemos aquela disposição de orar ao Senhor, de clamar ao Senhor, buscar ao Senhor em todas essas situações, em todos esses momentos da nossa vida. Nós esquecemos de buscar ao Senhor. E aí nós queremos o melhor. Logo com tudo isso aí tem um perigo. E também totalmente vai ser algo improdutivo. Vai ser algo destruidor. Vou repetir novamente, se é uma coisa que tem que ser salvo todos os dias, irmãos, é a tua alma, é a nossa alma. Todo dia ela tem que ser salva. Só que um dia você salva ela, no dia você perde. Um dia você salva ela, no dia você perde. Como assim, pastor? Hoje você ama o irmão, amanhã você odeia. Hoje você amou, você ganhou a tua alma. Amanhã você odeia, você perdeu de novo. Põe uma coisa no coração. Você passa 30 anos fazendo muita coisa boa, mas depois de 30 anos você foi lá e fez uma coisa errada. Segundo aquilo que nós estudamos na Bíblia, tudo que você fez durante 30 anos, você jogou no lixo. Você tem que começar tudo de novo. Por isso que entrar no reino de Deus é com força e violência. Não é batendo nos irmãos, é conquistando. Tem gente aqui ainda? Amém ou não é amém? Então, há momentos em que tudo o que conseguimos ver são os confrontos de uma dor passada. A pessoa fica confrontando aquelas coisas, remoendo aquelas coisas passadas e não vai. Hoje é uma palavra um pouquinho mais de profundidade na alma para a gente ser curado, amém? Amém ou não é amém? Diga graças a Deus. Não precisa ficar com medo de dar um glória a Deus de vez em quando não, viu? Fica tranquilo. Eu fico pensando, quando Jesus sentava para ensinar aquela multidão, aquele pessoal, quando ele ensinava aquelas coisas maravilhosas, eu ficava pensando assim, será que naquele meio a igreja falava assim, glória a Deus? E por incrível que pareça, tudo que Jesus ensinava, o povo não entendia nada. Nem os discípulos. Ô Jesus, aquilo que o Senhor falou durante o dia lá, tem como o Senhor explicar um pouquinho melhor para nós? Porque a gente não entendeu nada. Porque Jesus usou as coisas simples desse mundo para explicar o reino. Foi por isso que ele falou para Nicodemos: se você não compreende nem as coisas desse mundo natural, como que você vai compreender as coisas espirituais? Necessário é nascer de novo. Novo, olha o novo.
Porque quando eu nasço de novo, eu tenho condições de aprender conforme o Pai quer. Tem gente aqui ainda? Aleluia. Então às vezes essas dores do passado parecem muitas vezes congelar as pessoas. Vou repetir de novo. Quando Adão peca, sempre tem alguém para você ouvir, né? Quando Adão peca, a Bíblia diz que Deus se afastou dele, amém? Deus se afastou e disse: Adão, você é um pecador, não se achegue para perto de mim. Não foi isso que ele falou? Tem certeza? Quando ele pecou, sai para lá, Satanás, você está cheio de pecado, você me desobedeceu, longe de mim, foge, sai de perto de mim. Foi isso que aconteceu? Quando ele peca, a Bíblia diz que ele, vaza da linha na pipa, foge. Qual foi a atitude do pai? Qual foi a atitude de Deus? Não foi ir atrás dele? A Bíblia diz que Deus foi atrás de Adão, não agora ligado no espírito, porque tinha quebrado o link, mas agora em verbo, em voz audível. E a Bíblia diz que ele ouviu os passos, a voz: Adão, aonde você está, meu filho? Foi atrás dele, com medo, desconfiado, talvez com a cabeça assim: perdi tudo que Deus me deu, olha o paraíso que eu perdi. Adão, onde você está indo, rapaz? Vem aqui, não foge não. E Deus atrás dele. E o resto da história você sabe. Irmãos, quando a pessoa está ferida, machucada, desacreditada, não quer mais nada com nada, mesmo assim Deus ainda vai atrás. Mesmo assim ainda Deus vai atrás. Há momentos que Deus para, espera, porque tem coisas que o ser humano vai tentar fazer por ele mesmo. Não estou dizendo que é errado. Por exemplo, quando um ser humano está sofrendo com algum trauma, alguma coisa, o que ele faz? Ele procura um psicólogo, psicanalista, vai atrás, conversa e fala. Um psicólogo vai usar até um vamos dizer assim, até um limite, tem um limite para ele ir. Dali para lá, irmãos, é só Deus. Então Deus dá um tempo e deixa o ser humano se quebrar todinho. Ele vai tentar dar um jeito. Lembra quando na tempestade que o barco estava lá quase afundando, e os pescadores, Pedro, os discípulos, ele era experiente, Pedro experiente, vai daqui e vai. Você acha que ele não tentou fazer todos os recursos? Ele usou todos os recursos que ele tinha com experiência de pescador. Quando não tinha mais recurso, quando realmente eles viram que o barco ia afundar, até onde eles vão? E onde é que Jesus estava no barco, irmão? O que Jesus estava fazendo no barco aquele dia? Dormindo com a cabeça encostada em uma almofada. Só então depois eles clamam a Jesus: o senhor não está vendo? Não. Ai, Jesus amado. Sabe aquela família que a casa está caindo, nossa, o tempo está fechado, a coisa está complicada, sempre tem um mais calmo na família, né? Você não está vendo o que está acontecendo?
mas cabeça tranquilo. Jesus levanta de lá e só fala para eles assim, ó. O que Jesus fala primeiro para eles? Seus homens de pouca fé, por que sois tão tímidos? Esse é o problema, irmãos. Deus para, dá uma descansada ali, vamos dizer esse termo, deixa a pessoa quebrar a cara. Que é uma pessoa que conhece melhor a cada um de nós, aquele que nos criou. A Bíblia diz que nós somos gerados dentro dele, a som de louvores. Então, qual o motivo dos meus sofrimentos? Então, essas coisas às vezes servem para paralisar a pessoa, congelar a pessoa. Mas quando Deus nos encontrou, quando Deus te encontra, é diferente. Eu estou com o seu irmão, diga assim, diga para ele assim, ó, Deus te encontrou, irmão? Então, quando Deus me encontrou, sozinho eu não podia ver, sozinha eu não conseguia enxergar, mas quando Deus me encontrou, aí sim, agora, quando Ele me encontrou, as coisas seriam diferentes. Quando Ele me encontrou, Ele me mostrou algo melhor, algo maior, que agora ia me tirar dessa situação desesperadora, dessa situações de traumas da vida, que me prendeu, me sufocou por tantos anos, e agora Ele chega e me mostra algo maior, e aí Ele vai dizer assim, ó, você tem fé para isso? Porque, irmãos, quando acontece algo terrível na vida da pessoa, não é fácil de sair de lá de dentro. A pessoa, ela se sente a pior pessoa, a pessoa que mais sofre no mundo inteiro. No mundo inteiro não tem pessoa que sofre mais do que ela. Isso está na cabeça das pessoas, às vezes. Parece que no mundo inteiro não tem mais ninguém além dela que sofre tanto do que essa pessoa. Por que isso acontece? Não tem a mente de Cristo. E às vezes, o que Paulo disse lá em Romanos 11? Nós temos que ter a mente de Cristo. Então, se nós não tivermos a mente de Cristo, nós não vamos transformar o mundo. Nós não vamos evangelizar, nós não vamos ganhar almas para Jesus, porque nós não temos a mente de Cristo. Então, por que eu não tenho a mente de Cristo? Porque esses traumas, essas coisas estão me congelando, estão me destruindo por dentro, mesmo estando dentro da igreja, mesmo um dia tendo entregado a minha vida para Jesus, essas coisas ainda ficam aqui dentro, me martelando, me destruindo, e eu não consigo produzir. Mas aí o Senhor chega nessa manhã e diz assim, olha, o meu novo está chegando, o meu melhor está chegando na sua vida, o meu novo está chegando, o meu melhor está chegando para a tua vida. Que coisa! Tem gente aqui ainda, meu Deus do céu. Ei, teu irmão fala um amém bem forte aí. Aleluia. É você, Geraldinho? Eita glória. Olha aqui, irmãos. O meu passado, o teu passado não era o seu destino. Diga para o seu irmão diga para o seu irmão diga para ele assim, ó, o seu passado não era o seu destino. O meu passado não era o meu destino. Teu passado não era o seu destino. Deixar para trás não é esquecer, mas é curar, deixar ser curado, deixar Jesus curar.
Quando você vai num médico, o médico pergunta para você: o que que você está sentindo? O que que você tem? E aí você vai tentar explicar para ele aonde é a dor, ou o que está causando aquela dor, o local aonde está causando aquela dor, por que que está doendo. Você vai tentar explicar para ele o que que você está sentindo. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai te dar o diagnóstico na hora. O que que ele vai fazer? Ele vai te direcionar para fazer exames de tal coisa, 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 de tal coisa. Vai pedir 500 exames. E nesses exames vai mostrar a causa da dor, ou o que está causando aquilo, aonde está a doença, aonde está o mal. E depois que ele descobrir e te dar o diagnóstico que está acontecendo, ele vai te passar o quê? O tratamento. Aí, o tratamento vai ser remédio, vai ser uma série de coisas que você sabe o que é. Se não descobrir o que é, através de alguns exames um pouco mais simples, ele vai pedir para você o quê? Uma tomografia. E o que a tomografia faz? Revela até o oculto. Revela o que está escondido, revela o que outros exames não podem revelar. Não tem outro. A tomografia parece que é o fim dos exames. A não ser que descobriram outra coisa aí. Eu esqueci o nome disso, Fernando, não sei se vocês souberem. Tem um museu ou um lugar aí, não sei se é um museu, que eles cortaram uma vaca, um animal, acho que uma vaca. Eles cortaram em fatias, milésimos, fininha. E você vê tudo que tem lá. Agora Jesus faz isso ou não faz? Ele apresenta o diagnóstico, dá o diagnóstico, e aí o que? Qual é a receita para a cura? Aí vem amar, perdoar, compreender, ser perdoado, ter comunhão com a igreja, ser um bom filho, ser uma boa filha, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom pagador, ser um bom funcionário, ser um bom empregado. Fala para mim, a gente quer isso? Aí você faz de tudo para as pessoas, e aí as pessoas chegam e tomam uma decisão, falam algo para você, e você tem que aguentar. Tem que compreender. Afinal de contas, nós somos de Jesus. Deixa eu perguntar, quem é de Jesus aí? Jesus, quando as pessoas chamavam as pessoas para seguir ele, o que eles faziam? Quando Jesus falava assim, ó, vem me segue, deixa tudo e me segue, o que eles faziam? Para seguir Jesus, irmão, nós temos que deixar todas essas porcariadas. Não adianta dizer que Jesus é o Senhor da tua vida e você segue Ele, mas tem um negócio lá dentro terrível. Se vocês verem como é que está a mente da juventude hoje.
quando a gente entende todas essas coisas, irmãos, nós temos que deixar para trás. Deixar essas coisas não é esquecer, mas é ser curado. E às vezes, olha aqui para mim, presta atenção. E às vezes é necessário permitir que as cicatrizes se tornem como se fosse gratidão para nós. Sermos gratos a Deus pelas cicatrizes. E isso não é receber isso com vergonha, não. E lamento. O que é isso que quer dizer, pastor? É permitir que Deus use até aquilo que nos machucou como semente para um novo começo da nossa vida com Ele. Quando as pessoas vêm para a igreja, vêm para Jesus também, elas estão cheias de marcas, cheias de cicatrizes. Mas isso foi necessário. Irmãos, pense comigo assim, ó. A gente olha para a vida de Adão, acha que foi belezinha, né? Que ele só fugiu, ficou se escondendo lá no meio do mato, no meio das árvores. Tentou se esconder, né? O homem religioso é assim, né? Ele faz um monte de coisa errada e tenta se esconder, não confessando para Deus o que ele fez. E acha que Deus esqueceu. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus tem um memorando. Fica lá diante dele. Enquanto eu não confessar o que eu fiz, a gente acha que foi facinho para ele. Ele foi lá, pisou na bola e a mente dele ficou assim, belezinha. Perturbado, foi lá, tentou esconder o seu pecado da forma dele, do jeito humano. Amém ou não é amém? Fica tranquilo, eu vou terminar no horário certo, viu? Porque, irmãos, olha, presta atenção aqui, ó, presta atenção. Quantas vezes você já ficou preso em ofensas? Aquela pessoa me ofendeu. Quantas vezes você ficou preso em frustrações? Frustrado. O Valdizinho já ficou frustrado já umas 3 vezes. 3 vezes tentou a eleição para vereador e não conseguiu. 4? Danou-se. Frustrado. Eu vou ganhar. Fiz um bom trabalho. Se frustrou. Isso porque a gente falava, hein? Não desistiu. Frustrações vêm, mas você vai desistir? Tem um monte de gente morando na rua hoje, embaixo da ponte, crentes, irmãos, frustrados com a igreja. Você conversa com algum deles, a primeira coisa que eles falam: a igreja não é tudo aquilo que eu pensava. Mas porque deixaram de amar? Talvez não. Ou porque a pessoa realmente tem um problema. Ou a igreja não soube cuidar. Porque a igreja, irmão, Jesus levantou a sua igreja, Jesus ressuscitou a sua igreja, ressuscitou você, porque você tem uma mensagem de vida para as pessoas, não mensagem de morte. Tanto é que um dia André falou assim para Jesus, chegaram numa cidade, não receberam eles lá. André falou assim: olha, Senhor, vamos orar. Quer que a gente ore e desça fogo no céu e consuma essa cidade todinha aqui? Aí Jesus olha para ele e diz assim: ó, rapaz, você não sabe a que espírito você pertence? Você não pertence ao espírito de morte, você pertence ao espírito de vida, e eu vim dar vida aos homens. É uma teimosia danada. Então às vezes a pessoa fica presa em ofensas, frustrações, ou até mesmo com boas memórias. Mas essas boas memórias prendem as pessoas no passado. Às vezes as pessoas têm medo de que nada possa melhorar nessa vida, ou que nada vai melhorar. O Brasil está um regaço, mas ainda a gente tem uma esperança que alguma coisa melhor, alguma coisa vai melhorar.
Mas é difícil, sabe por quê? A Bíblia vai dizer assim, ó, o mundo, como é que é, pastor? Está enterrado no diabo. O mundo jaz no maligno. Pedro falou, o mundo está no maligno. O mundo está enterrado no diabo. Por isso que aí Paulo chega para Efésios, lá para Timóteo, diz assim, ó, para quem tiver ter uma vida um pouco mais tranquila, ore pelos reis, ore por aqueles que estão em eminência, ore para os governantes, ore por essas pessoas, para que a gente tenha uma vida quieta e sossegada, porque o mundo está enterrado no diabo, irmãos, no Satanás. Então dificilmente vai ter uma melhora que a gente tanto almeja. É o diabo que controla todo o sistema aí. E qual é a função da igreja? Ir lá, lascar o pau, fazer um monte? Não, é orar e fazer o que é certo. Não tem outro jeito. Nós poderíamos fazer o contrário do que Jesus um dia disse. Quando prenderam Jesus, colocou ele em frente de Herodes ou de Ponto Pilatos? Eu me lembro, ele estava em frente de Herodes ou de Ponto Pilatos, quando ele disse assim, olha, não vês que eu tenho poder para te soltar? Foi para Ponto Pilatos ou para Herodes que ele falou isso? Me esqueci aqui. Foi para Pilatos que ele falou, né? Não vês que eu tenho poder para te soltar, para absolver e te livrar você disso? Aí ele está, segundo a gente vê isso no filme, mas no texto a Bíblia diz assim, ó, no filme, ele está assim, né? Cabeça baixa, aí levanta o olho e diz para ele, não foi bem isso. E o texto diz assim, ó, que ele olhando, não dá a entender isso, olhando para ele, disse assim, não pensas que eu oraria ao meu Pai agora e ele enviaria 12 legiões de anjos? Só 12, irmãos, tem muito mais. A Bíblia diz que existem miríades e miríades e milhões de anjos. Incontáveis. Sabe o que é 12 legiões de anjos? Coloque vou tentar traduzir. Um anjo aqui. Atrás desse anjo tem 1 milhão de anjos. Imagine 12. Só isso. Nós poderíamos fazer o contrário. Jesus, manda ter um anjo aqui, acaba com tudo. E quando o crente ora para alguém, aquela pessoa que machucou ela, magoou ela, a oração do crente, é um crente macumbeiro. Senhor, põe a tua mão, mata, porque ele é um tribuloso, uma tribulosa, mata ele, Jesus. Tem crente que é assim, põe a tua mão lá. Porque a minha conduta ele mata. Quando a Bíblia chama de santo, ele está falando de conduta. Não quer dizer que conduta te salva. Você tem que procurar ter uma conduta melhor. Ser um bom pagador. Uma boa conduta, mas santificação é outra coisa. Santificação foi o que Jesus fez. Ele nos santificou através do sacrifício dele. Tem gente aqui ainda? Então às vezes as pessoas ficam ofendidas. Alguém ofendeu e ele quer que Deus mata ele. Porque eu estou sendo perseguido, e eu não admito isso. E põe a tua mão lá. Um dia Asaf, é um dos salmistas, Salmo 73, ele entrou em crise. Ele entrou em crise porque ele não entendia como que os ímpios prosperavam, dava tudo certo na vida dos ímpios, na vida dele dava tudo errado. Mas depois no final do Salmo 73 ele entende, ele compreende o que Deus queria dele. Mas a princípio ele estava revoltado, em crise, entrou em crise. Senhor, por que nos ímpios dá tudo certo? Eles prosperam, ficam ricos, eles matam
maltrata mal as pessoas, os funcionários deles, e tudo dá certo na vida deles. Não é assim, irmão, dá tudo certo. Mas quando você vai para a Bíblia, principalmente, irmãos, a partir do Atos dos Apóstolos, olha a vida da igreja. Era perseguição, morte. Crente evangelista que morria à espada, era comido por leões, era acendido como tocha humana nos imperadores. Eram assim que os crentes morriam. Quem quer viver uma igreja assim hoje? É questão de pensar. Ele ficou revoltado com isso. Mas para finalizar, Deus faz nova todas as coisas, irmãos. Apocalipse 21:5 diz assim: pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão mais lembradas. Isaías 65, 17, 18, portanto fomos sepultados, Romanos 6:4, portanto fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivemos ou vamos andar em novidade de vida. Amém, queridos? Apocalipse 21:5, né? Eu já falei que Deus faz nova todas as coisas. Então Deus faz nova todas as coisas. E isso sempre será o melhor para a nossa vida. Amém, queridos?